Senhor, nós estamos aqui para darmos início ao segundo livro da Bíblia Sagrada, início à leitura do segundo livro. E esse livro será o livro de Êxodo. Mas antes, vim aqui para trazer um resumo e também pedir para você não se esquecer de se inscrever em nosso canal no YouTube e também de seguir na página no Instagram, que tem por nome Ruth Companheira, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba todos os nossos vídeos que serão postados diariamente. Não se esqueça desse detalhe, seja também um mensageiro compartilhando as mensagens que são anunciadas, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá para um resumo do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada e ele também foi escrito por Moisés. Ele traz por tema, como o significado, a saída, que relata a saída do povo de Israel do Egito. Em Gênesis nós lemos acerca do princípio da redenção. E em Êxodo nós lemos sobre esta redenção se cumprindo. E em Gênesis nós temos o início da perfeição. Tudo iniciou com perfeição. Em Êxodo nós iniciamos com a ruína no Egito. Em Gênesis conta a história de personagens de família. Em Êxodo iremos ler sobre a história de uma nação. Nação essa escolhida por Deus. O Êxodo contém 40 capítulos, e este livro, dentre esses capítulos, nós temos um capítulo central, que é o capítulo 12. O capítulo 12, ele vem falar sobre a Páscoa, que é um dos assuntos principais, que vai relatar sobre a redenção. O versículo central também, nós temos ele no capítulo 20, versículo 2. Ele resume a libertação e a entrega das leis. A ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Em torno dessa ideia, concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue. Amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus também pelo sangue. Essa redenção supre todas as necessidades da nação. Oprimidos pelos egípcios, Israel precisa da libertação. Então Deus provê essa libertação. Uma vez salva, a nação necessita agora da orientação divina para uma nova conduta e também a forma de cultuar ao Senhor. Deus lhe dá então as leis, a lei. Convencidos do pecado pela santidade da lei, os israelitas sentem a necessidade da purificação. Deus provê os sacrifícios e a partir da revelação de Deus, o povo sente a necessidade de cultuar. E Deus então lhe dá o tabernáculo e estabelece o sacerdócio. Venha conosco na leitura do livro de Êxodo e conhecer mais detalhes sobre essa história deste povo. Vamos lá. Eu estou com a responsabilidade de trazer uma meditação do capítulo 1, 2 e 3 do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele inicia com a continuação da história de Gênesis. Gênesis terminou com a morte de José. E Êxodo dá continuidade a essa história. O povo de Israel passou a viver no Egito, né? Os descendentes de Jacó deu continuidade à sua vida no Egito após a morte de José. E o livro de Êxodo, Moisés escreve, relatando a história aproximadamente após os 200, 300 anos após a morte de José. Então veja que não foi logo a sequência, né? Passaram anos para depois Moisés iniciar os relatos do povo de Israel. Então, Êxodo, ele já começa falando como que o povo entrou ali, né? Com Jacó, os descendentes de Jacó. O capítulo 1 inicia que foi aproximadamente 70 pessoas que passaram a habitar no Egito, os descendentes de Jacó. E eles permaneceram lá como que um povo que habitava ali no Egito, né, não eram de lá. Eles não eram do Egito, mas passaram a habitar, a viver, a plantar e a colher e a viver naquelas terras do Egito. Porém,
após esse longo período, esses anos que José já havia morrido, surgiu, foi colocado no poder, teve a ascensão de um novo faraó. Então aquele faraó que foi do tempo de José já não existia mais. E aquele povo também que foi do tempo de José, a maioria já tinha morrido, Quem habitava ali agora eram os descendentes de Jacó, os descendentes de José. Então aquele povo que viveu naquele período de José já não existia mais. Já era um novo faraó que estava reinando no Egito. E o que aconteceu? Esse novo faraó, a Bíblia diz que ele não conhecia sobre José. Ele não conhecia sobre a vida de José. E pelo que descreve a Bíblia, a gente chega ao entendimento que era um faraó mau. E se ele era um homem mau, ele ia se preocupar de conhecer sobre José? Quem era José? Quem foi José? O que José fez para o Egito? Não iam se preocupar. Não foi isso que aconteceu. Ele não se preocupou. E de um coração mau surge coisas más. De um coração ruim surgem coisas ruins. E foi isso que aconteceu. O faraó, vendo aquele povo de José ali, habitando no Egito, vendo que aquele povo crescia, aquela nação crescia, começou a ter medo. O que esse povo, o que vai acontecer com esse povo crescendo, o povo prosperando aqui em nossas terras? Vai chegar ao ponto de que eles vão se alinhar aos nossos inimigos. E será um fim para o povo do Egito. Então, ele pensa, ele traça novas ideias. E o que acontece com essas ideias era o quê? Para dar fim ao povo de Israel, ao povo de Deus lá no Egito. E a Bíblia diz que ele começa a arquitetar. Então, ele começa a ter um plano. Vamos lá, vamos escravizar o povo, vamos fazer o povo sofrer, porque assim eles não vão viver muito, eles não vão prosperar e vão morrer cedo, não vai ter filhos, não vão gerar, porque vão estar cansados, não vão ter tempo para eles. Vamos escravizar esse povo. E essa foi a primeira ideia de Faraó. E a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 12 de Gênesis, que quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo crescia cada vez mais. Então isso nós já entendemos, que o povo não estava só. Os descendentes de José não estavam só, os descendentes de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, estava com o povo dele ali, também guardando e protegendo o seu povo naquela terra de sofrimento. Então, o povo crescia. O que foi que Faraó fez? Uma nova ideia. Teve uma nova estratégia. Ele ordenou que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem. Os meninos das hebreias tinham que já morrer no parto. O que aconteceu? As hebreias temeram o Senhor e não cumpriu a ordem de Faraó. E a Bíblia diz que elas foram abençoadas por Deus, porque temeram o Senhor. E quando Faraó perguntou para elas, o que está acontecendo? Por que vocês não estão matando os meninos dos hebreus quando nascem? Elas responderam, por conta que elas são muito rápidas, não são como as egípcias, elas dão a luz antes que a gente chegue. Então essa estratégia do Faraó, mais uma vez, não dá certo. Então ele cria uma nova ideia, tem uma nova estratégia. Vamos fazer o seguinte, todas as vezes que nascer um menino hebreu, deve ser lançado no rio Nilo. Olha só, a ideia de Faraó, todos os meninos que nascerem, vocês lancem no rio Nilo. Então, no capítulo 2, já dá uma continuidade à história. No meio desse caos, no meio dessa ordem de meninos nascerem e serem logo mortos, lançados no rio Nilo, nasce quem? Nasce Moisés. Oh, glória a Jesus. Nasce Moisés. E a Bíblia diz no capítulo 2 que da família, no capítulo 2, deixa eu ver aqui, versículo 1, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, ou seja, o pai e a mãe de Moisés era da tribo de Levi, e ela concebeu e teve um menino. E eu fui ver por que nesse capítulo 2 destaca a tribo de Levi. Vem dizer que os pais de Moisés eram da tribo de Levi. Quem foi a tribo de Levi? Eu fui lá dar uma pesquisada rápida, e eu vi que a tribo de Levi foi a tribo escolhida para serviço do Senhor, serviço sagrado. Olha só, a tribo de Levi são descendentes, do terceiro filho de Jacó,
E essa tribo foi separada para serviço sagrado, atuando diretamente no tabernáculo. Logo no decorrer da história do povo de Israel, nós vamos ver mais para frente sobre isso. E no templo eles viviam, né, no tabernáculo e no templo. E o que chamou a atenção foi que na separação das terras de Canaã, em Canaã, os levitas não herdaram. Isso me chamou muita atenção. Então, a tribo de Levi era uma tribo separada para o serviço do Senhor, serviço sagrado, e nessa separação, lá na frente nós vamos ver sobre isso, né, que Josué fez essa separação, a tribo de Levi não herdou nenhum pedaço daquela terra ali em Canaã. E diz que Deus era a sua herança, sobrevivendo aos cuidados de Deus. Então veja que no nascimento de Moisés, o libertador do povo de Deus, não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer pessoa, foi de uma tribo específica, de um povo separado para serviço do Senhor, para serviço sagrado. Então Moisés nasce em meio a um caos, em meio a um tempo difícil, em uma tribo separada para serviço. Então foi por acaso que esse menino nasceu nessa tribo? Não foi por acaso. Ele estava ali, naquele nascimento, em meio àquelas lutas, em meio àquelas dificuldades, tinha um objetivo, tinha um propósito do céu, tinha um serviço para esse menino. Então, dando continuidade no capítulo 2, Moisés nasce, a mãe dele consegue guardar ele durante 3 meses, após 3 meses a Bíblia diz que ela não consegue mais esconder o menino, e a ordem do faraó era, lança todos os meninos no rio Nilo. E essa mãe, com estratégia divina, ela agora prepara todo o cesto, pega um cesto, prepara um cesto, betume por dentro e por fora, protege bem protegido para não ter entrada de água, e põe o menino onde? No rio Nilo. E põe o menino no rio Nilo. Mas nesse momento, a ideia de Faraó era os meninos serem lançados no Nilo para a morte. E essa mãe põe o menino no Nilo, no rio Nilo, para proteção e resgate, vida daquele menino. A ideia da mãe era, vou colocar ele nesse cesto, a Bíblia diz que ela colocou e deixou o cesto encostado era a planta que tinha nas margens do rio Nilo. Então, ela colocou esse cesto ali entre aquelas plantas para proteger da correnteza da água. O Nilo era de princípio, na ideia de Faraó, era para a morte. Aleluia. E agora o menino é livre da morte por quem? Pela filha do Faraó. Olha só, estratégias, propósito do Senhor se cumprindo. A filha de Faraó pega aquela criança e quem que vai? E precisa de alguém para cuidar. A irmã de Moisés por ali, de olho em tudo que se passava, corre imediatamente, precisa de ajuda, vou te trazer alguém que pode te ajudar cuidando dessa criança. E quem aquela jovem traz, aquela menina traz? A sua própria mãe, a mãe de Moisés. E ela, Joquebede, por sua vez, tem a oportunidade de continuar cuidando do seu filho. Olha que bênção, olha o propósito do Senhor, olha os cuidados do Senhor na vida dos seus, na vida daqueles quem Ele tem um plano, na vida daqueles que Ele tem uma missão. Ele está lá guardando, Ele está protegendo, corre por vales, mares, fogo, mas o Senhor está lá guardando a vida. Após passar um longo período, né, o menino vai crescendo e é entregue à filha de Faraó. Agora Moisés passa a viver no palácio junto com a sua mãe adotiva. Moisés passa a conhecer sobre a vivência do povo do Egito, sobre como que era dentro do palácio, como que eles faziam, como que era. E a Bíblia diz, né, que ele cresce ali. E quando já adulto, no final do capítulo 2, vem descrever que ele sai a observar o seu povo. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele sabia, nada foi escondido da sua história. Então ele vai ali conhecer de perto a vida do povo hebreu, como vivia o povo hebreu. E quando ele chega lá, vê um hebreu sofrendo na mão de um egípcio. E o que Moisés faz? Tira a vida desse egípcio. E logo em seguida, no outro dia, ele chega novamente e esconde, né? Ele escondeu esse egípcio. E no dia seguinte, ele chega para ver novamente. Aquilo que ele achou que tinha feito escondido,
não estava escondido, alguém tinha visto. Então agora começa o sofrimento. O faraó quer dar o fim à vida de Moisés, e Moisés foge do Egito. E dando agora início ao capítulo 3, o capítulo 3 vem relatar sobre essa fuga de Moisés. Moisés foge do Egito e vai viver em Midian. Quando chega lá em Midian, ele encontra com aquelas moças, que também tudo a gente vê o detalhe, Deus traçando tudo. E ele se depara com aquelas moças ali naquele poço, ajuda as moças e é levado logo após para a casa daquelas moças. E Jétro dá a sua filha, uma das suas filhas, para o casamento, que se chama Zípora. O Senhor está direcionando para aquilo que ele quer, para aquela finalidade. Então, ele casa com Zípora e tem seu filho, tem agora uma família. E ele se torna pastor de ovelhas do seu sogro e sai para pastorear. E em uma daquelas saídas para pastorear, o que acontece? Moisés tem um encontro com o Senhor. Deus se apresenta a Moisés por meio de uma sarça ardente. E a Bíblia diz que a sarça fumegava e não se consumia. Moisés, curioso, se aproxima para tentar ver de perto como que era aquilo, o que estava acontecendo. E Deus, Moisés se assusta, ouve, além de ver algo sobrenatural diferente acontecendo, uma sarça fumegando e não se consumia, e agora uma voz soando. Que voz é essa? E Deus chama Moisés pelo nome. Aleluia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele no meio daquela sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Oh, glória a Jesus. Olha só, essa frase eis-me aqui, para mim, tem um peso muito grande. Lendo a Bíblia, nós vemos várias pessoas dizendo eis-me aqui ao ouvir o chamado do Senhor. E uma vez dito eis-me aqui, esse eis-me aqui tem um poder, tem um peso. Você falou eis-me aqui para o Senhor, e o Senhor vai requerer sim, esse eis-me aqui tem uma atenção. Você decidiu parar, você decidiu ouvir, você decidiu se posicionar. Essa frase eis-me aqui tem muito poder. E Moisés pronunciou o eis-me aqui para o Senhor. E agora, dando continuidade a esse capítulo, Moisés se aproxima e Deus fala com ele, tenta se aproximar, e Deus fala para ele: Moisés, não se aproxime, porque o lugar que você pisa é terra santa, é lugar sagrado. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque aqui é lugar santo. E Deus começa a falar com Moisés. Moisés se prostra em rosto, cobre o rosto, se prostra em terra, porque ele temeu Deus. E Moisés agora recebe a missão do Senhor. E Deus relata a Moisés o sofrimento do povo no Egito. No capítulo 3, versículo 10, o Senhor começa a falar, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel que estão no Egito. E Moisés começa a interrogar o Senhor: como assim? Como eu vou me apresentar a Faraó? E uma coisa que me chamou a atenção: Moisés temeu ao Senhor. Moisés se assustou com aquela missão que o Senhor estava colocando em suas mãos. Mas quando ele fala eis-me aqui, que ele ouve o que o Senhor queria que ele fizesse, ele, mesmo temeroso, mesmo com medo daquela responsabilidade, ele recebeu da voz do Senhor a segurança que ele precisava para cumprir a missão. E já trazendo para as nossas vidas, o Senhor fala conosco diariamente. O Senhor tem determinado missão para cada um de nós. E o que você tem feito? Tem ouvido a voz do Senhor e tem recebido segurança? Ou você não tem dado crédito à voz do Senhor? Ele fala conosco, Ele não nos deixa só, Ele determina algo para cumprirmos e Ele assegura de que é conosco, de que está conosco todo o tempo, em todo tempo. Jamais o Senhor vai nos dar algo para realizar e nos abandonar e virar as costas. Nunca, isso nunca vai acontecer. Quando Moisés perguntou: o que eu vou falar a eles? Diga: o eu sou me enviou.
Oh, aleluia! E o Eu Sou nos envia como servas diariamente a dizer que Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é justo, e na hora certa Ele irá chegar com provisão, com libertação, com vida. Em nome de Jesus, receba do Senhor a vida, receba do Senhor a libertação, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Eu Sou, que esteve ali vendo aquele sofrimento do povo, que levantou Moisés, que traçou estratégias e planos na vida de Moisés e se apresentou na hora certa. O Eu Sou está conosco e nos diz: eu não mudei. Deus abençoe. Continue conosco na leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus.